O Memórias do Poder Legislativo está de volta e ainda bem que você continuou aqui com a gente, viu? Porque a nossa entrevista com o deputado Hachiro Shimomoto continua. Ele passou 24 anos seguidos aqui na Assembleia, então tem muito projeto de lei ainda para a gente falar, né, deputado? Foram muitos adotados interessantes também. A questão da fiscalização dos veículos automotores no controle da emissão de poluentes era uma coisa bem inovadora para a época, acredito, né? Na época, ninguém pensava que aquela fumaça que jogava na cara dos transeuntes não era normal. E eu vi que aquilo estava errado. Então, eu fiz uma lei que os fabricantes de ônibus, caminhões, não pudessem mais jogar para trás nem do lado. Foi obrigado a colocar para cima, acima da cabine dos passageiros. E assim eliminou uma parte do problema de poluição de veículos que transitam na cidade de São Paulo. A implantação da chamada polícia comunitária também. Sim. A polícia comunitária, no Japão, chama Koban. Por sinal, nesta semana apareceu no jornal a vinda de técnicos japoneses para visitar esse programa aqui no Brasil. Na época, quando eu pedi para implantar, eles disseram, o coronel comandante disse assim, isso é coisa do Japão, no Japão tudo funciona, aqui não. Você é japonês? Eu falei, não é por isso, mas a polícia comunitária, que na época foi batizada com esse nome, não era dessa forma, na verdade. E até nós, por exemplo, da comunidade japonesa, colaboramos fazendo aquelas cabines lá na São Joaquim, na Praça da Liberdade, e em outros bairros, o comerciante construiu em praças a cabine onde cabia mais ou menos meia dúzia de policiais para implantar esse sistema. E até o comandante seguinte que aceitou essa ideia, falou que ele ia colocar veículos que servissem de base para a comunidade e, ao mesmo tempo, transportar ou correr atrás do bandido, se for necessário. Então, isso veio funcionando e acho que isso foi muito bom para a cidade de São Paulo, cidade populosa como a nossa. Teve muita moção também, né, que o senhor fez para o governo federal. O que é uma moção, deputado? Conta para a gente. Quando nós fazemos trabalho na Assembleia, nós chamamos de projeto de lei. E quando é para município ou para governo federal, nós chamamos de moção. É uma sugestão, é isso? Ou Não é bem uma sugestão, um pouquinho mais do que uma sugestão, mas é uma sugestão. O projeto de lei também é uma sugestão, só que depende tem de aprovação. A aprovação da Assembleia. O plenário da Assembleia aprova essa moção. Aí vai para o governo federal, tem um mecanismo que recebe essas moções na área federal. E são as moções que eu apresentei, são diversas moções. Tem a da data de validade, que é muito interessante, porque na época, o senhor estava me contando no intervalo, ninguém se preocupava com isso, né? E agora tudo que a gente vai comprar, a gente olha. Exatamente. Minha esposa não deixa de olhar a validade dos produtos, porque antigamente só o remédio tinha validade. Eu achei que deveria pedir também a instituição da validade dos produtos alimentícios, de modo geral. São tantos tipos que no início não teve aderência de fabricantes de coisa de lataria, de vidro. Eles achavam que não era praticável, mas com o tempo, todos os produtos hoje têm validade de vencimento. Por isso, nós achamos que esse projeto foi válido. Foi a forma de fazer sugestões que o país inteiro adotassem sem sair de São Paulo, né? Sem deixar a Assembleia. Foi a forma que o senhor encontrou. Foi para a área federal por essa razão. Agora, tem muita ideia importante para São Paulo, né? O movimento pela extensão do metrô para a Zona Leste, que o senhor participou intensamente. Exatamente. Os administradores da época acharam que vindo até o Belenzinho podia descer para Vila Maria. Tá certo que Vila Maria também vai ter, ou já tem, né?
mas precisava ir para a Zona Leste, porque só a cidade de Tiradentes tinha uma população maior do que a cidade de Curitiba. Não podia ficar sem o metrô. Por isso foi implantado e hoje ela liga até, através de trem da CBT1, acho que é esse o nome, ele liga até Mogi das Cruzes. A questão do aeroporto de Cumbica... Aeroporto de Cumbica houve muita discussão, porque nem todos achavam que lá era o local. Eu achava que era o local porque, além de ser próximo à capital, era só construir a marginal do Tietê na direção da Zona Leste, que já estava no aeroporto, que era da aeronáutica. A aeronáutica tinha aeroporto, já funcionava lá. É ao lado do aeroporto da aeronáutica que nós solicitamos. Depois de feito esse pedido, ainda o governador da época tentou levar lá para Caucaia do Alto. E eu fui até Caucaia do Alto para ver a localização. E achei que a caminhada até lá, além de ser pela Raposo Tavares, na época ainda uma pista só, era um local cheio de nevoeiro e ia interromper muito. E aqui não, aqui era fechar alguns riachos, riacho não digo que dá para fechar, canalizar o riacho e tirar os lagos que tinham. E foi feito isso, quase não tem nevoeiro naquela região. Como presidente da Comissão de Cultura, também teve bastante ideia bacana, né? Uma delas está aqui do nosso lado, que é a publicação desse livro, né? É um livro de uma edição sobre as bandeiras que o Brasil já teve, e foram várias, né? Pelo que o senhor estava me contando aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. Esse aqui também foi para a gente conhecer aqui a nossa bandeira. Existem 10 bandeiras. E essa é a que tremulava quando veio do Portugal, Ordem de Cristo. Mas essa não foi a primeira bandeira, foi uma homenagem porque Cabral chegou ao descobrir o Brasil com essa bandeira. Eu vou ser rápido. A bandeira que durou mais tempo, durou 171 anos. E depois passou a ser esta bandeira que está na capa, que durou menos tempo, mas já está com 120 anos. E aqui são diversas hoje, né? Bandeiras. O que durou menos tempo foi 4 dias, quando foi implantada a República, uma bandeira provisória que ficou para o Brasil, 4 dias. Depois tem de 65, 96 e 120, 5 anos tem 2, 3 bandeiras, de 1 ano também tem. Então, o Brasil, pouca gente estudou. Eu distribuí esse livro para 20 mil professores de educação cívica, moral e cívica, para eles transmitir, sem vender 1 centavo, por 1 centavo. Foi tudo gratuito que nós podemos distribuir para os brasileiros, porque eu amo esse país. Deputado, agora a gente já falou bastante, né, dos projetos de lei do senhor, mas teve uma época, né, um marco muito importante aqui da Assembleia, que o senhor participou ativamente, que é a questão da elaboração da Carta Paulista, da Constituinte, a partir, né, de 88, 89. E como é que o senhor participou? Como é que era essa questão de propor emendas, de ouvir a população, isso em termos de partido, de liderança? Conta um pouquinho para a gente dessa parte política também. Eu agradeço essa pergunta porque foi muito importante. Na época, o presidente Barros Munhoz, ele se esforçou. O Tonico Ramos, que é nosso presidente da Associação Parlamentar, também lutou muito pela Constituinte e nós tivemos essa graça de estar no lugar certo, na hora certa. E durante 6 meses, todos os dias, de segunda a domingo, nós participamos. Fizemos 54 emendas, das 54, 10 foram aprovadas. Graças a Deus, eu senti que eu estava participando como um parlamentar para melhorar esse país através da Constituição.
Tem coisa que eu lamento muito de não ter conseguido, por 2 votos, por exemplo, não conseguir colocar que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Mas entrou o Conselho Estadual de Educação. Entrou o Conselho Estadual de Educação, esse foi um pedido da classe dos professores, porque eu também iniciei a minha vida sendo professor, e eles nos procuraram dizendo que gostaria que incluísse na Constituição do Estado. Foi uma graças a Deus. E o Conselho garantiria que tipo de situação, por exemplo, a participação das pessoas nas decisões das políticas públicas de educação? A educação no Estado é regida por leis estaduais através da Secretaria de Educação. Mas as atividades, muitas delas, dependem do Conselho Estadual de Educação. Quando houve a reforma do ensino no Estado de São Paulo, eu participei também e estava sempre em contato com os professores, e o professor também queria que tivesse o Conselho Estadual para eles poderem mais proximamente opinar das atividades educacionais. Você sabe, as coisas que nós vivemos, na nossa vivência, cumprimos são aqueles transmitidos pelos professores. Os professores, através de seus alunos, divulgam para amanhã, que serão os pais. Mas os pais já foram alunos antigamente. Então, é muito importante que o professor tenha aquela esfera de comunicação do nível de cada professor. Tá certo que tem cursos antigamente normal, hoje chama magistério, e lá ele aprende as normas, mas o Conselho Estadual disciplina essas normas. Por isso é muito importante nós conseguirmos colocar na Constituição do Estado. Deputado, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, nesses anos todos que o senhor ficou aqui, como é que foi a questão partidária para o senhor? O senhor sempre pertenceu ao mesmo partido, né? Que um dos nomes desse partido foi PFL, foi mudando, né, ao longo dos tempos. Como é que era a questão partidária aqui dentro? O senhor acompanhou muitos governadores nesses anos todos, questão de bancada, conta para a gente. Por que o senhor nunca saiu do partido? Eu entrei para a vida pública na época da Revolução. E a abertura das assembleias do Congresso dependeu de ter 2 partidos. O governo designou 2 partidos para a Arena como sendo movimento de renovação e PMDB como uma oposição na época, e só eram 2 partidos. Eu entrei na Arena e lá eu sou um dos fundadores da Arena. O senhor chegou aqui em 1970, isso? Em 1966 eu já entrei no partido. Uhum. Entretanto, o meu projeto de candidatar atrasou 4 anos. Eu precisei de fazer andança pelo Estado, fazer muitas palestras sobre a democracia, sobre civismo, e aí eu fui escolhido por entidades, né, como sindicatos, Seichonoye, Associação Comercial, a classe dos professores, na Zona Leste era da Associação Comercial. Eu fui escolhido para representar o bairro e também no estado de São Paulo, a colônia japonesa me indicou para ser deputado. Então, por essa razão, eu ingressei da Arena, a Arena virou PDS, PDS depois virou PFL, antes disso PP, PSB. Não, PSB é outro partido na época, mas veio mudando os partidos e eu sempre permaneci fiel ao mesmo princípio. Eu sou contra, atualmente, ter tantos partidos que não tem mais ideologia. Esse de fazer o congraçamento só para ganhar tempo na televisão, eu não concordo. Fazer as coligações. Coligações, aí tem partidos que eram frontalmente contra, estão juntos. Como é que pode abraçar uma pessoa que não tem ideologia? Por amizade, sim, mas politicamente, não.
Politicamente, cada um, nos Estados Unidos, é dois partidos que definem lá. Embora tenha comunismo, socialismo, mas o que manda mesmo é o Partido Democrata e Republicano. No Japão também é assim. Aliás, no mundo todo. Aqui tem 40 ou 50 partidos, ninguém conhece ninguém. Coitado do eleitor, né? Para saber esse monte de ideologia, um de cada um. Deputado, a gente vai para mais um intervalo rapidinho. Vamos falar no próximo bloco da questão da representação da colônia japonesa, como é que o senhor fez todos esses trabalhos, né? Muito obrigado. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais Memórias do Poder Legislativo. Não sai daí, até já.